Planejamento estratégico na administração pública. O planejamento estratégico na administração pública é um processo essencial para orientar as ações governamentais e garantir que os recursos públicos sejam utilizados de maneira eficaz para alcançar os objetivos definidos. Este processo envolve a análise do ambiente interno e externo, a definição de metas e objetivos a longo prazo, a formulação de estratégias para alcançar essas metas e a implementação e monitoramento das ações planejadas. A primeira etapa do planejamento estratégico é a análise do ambiente interno e externo. Na administração pública, isso significa avaliar as forças e fraquezas da organização governamental, bem como as oportunidades e ameaças no ambiente externo. Por exemplo, um governo municipal pode realizar uma análise SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, para identificar áreas de melhoria dentro da administração, como a necessidade de modernização tecnológica, e fatores externos, como mudanças demográficas ou econômicas que podem impactar suas políticas públicas. Após a análise do ambiente, é crucial definir a missão, visão e valores da organização pública. A missão descreve a razão de ser da organização, enquanto a visão estabelece a direção futura desejada. Os valores representam os princípios e crenças que guiam o comportamento da administração. Por exemplo, a missão de um Ministério da Saúde pode ser garantir a saúde e o bem-estar da população, enquanto a visão pode ser referência em saúde pública de qualidade e acessível a todos. Com a missão, visão e valores definidos, o próximo passo é estabelecer metas e objetivos estratégicos. Metas são declarações amplas do que a organização deseja alcançar a longo prazo, enquanto os objetivos são mais específicos e mensuráveis. Por exemplo, uma meta pode ser melhorar a qualidade da educação pública, com objetivos específicos como aumentar a taxa de alfabetização em 10% nos próximos 5 anos ou reduzir a taxa de evasão escolar em 15%. A formulação de estratégias é a etapa onde se desenvolvem os planos para alcançar as metas e objetivos estabelecidos. Isso envolve a identificação de ações específicas, a alocação de recursos e a definição de responsabilidades. Por exemplo, para alcançar a meta de melhorar a qualidade da educação, uma estratégia pode incluir a formação contínua de professores, a melhoria das infraestruturas escolares e o desenvolvimento de programas de apoio aos estudantes em risco de abandono escolar. A implementação das estratégias exige um plano de ação detalhado que inclua cronogramas, orçamento, recursos necessários e indicadores de desempenho. A coordenação entre diferentes departamentos e níveis de governo é essencial para garantir que todas as partes envolvidas estejam alinhadas e colaborando efetivamente. Por exemplo, a implementação de um programa de saúde preventiva pode exigir a colaboração entre o Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais de saúde e organizações não governamentais. O monitoramento e a avaliação são etapas contínuas no planejamento estratégico. Essas etapas envolvem a coleta e análise de dados para medir o progresso em relação aos objetivos estabelecidos e a identificação de áreas que necessitam de ajustes. Ferramentas como o Balanced Scorecard podem ser utilizadas para monitorar o desempenho em várias dimensões, como financeira, cliente, processos internos e aprendizado e crescimento. Por exemplo, o progresso de um programa de melhoria da qualidade da água pode ser monitorado através de indicadores como a redução de doenças de veiculação hídrica e a melhoria na satisfação dos usuários. A comunicação é um componente crítico do planejamento estratégico. É essencial que todas as partes interessadas, incluindo funcionários, cidadãos e parceiros externos, estejam informados sobre os objetivos, estratégias e progresso do planejamento. A transparência na comunicação ajuda a construir confiança e a garantir o apoio necessário para a implementação das estratégias. Por exemplo, um município pode utilizar reuniões públicas, boletins informativos e plataformas online para comunicar as iniciativas estratégicas e os resultados alcançados. A gestão de mudanças é um aspecto importante do planejamento estratégico na administração pública. Implementar novas estratégias pode exigir mudanças significativas na estrutura organizacional, processos e cultura. A gestão de mudanças envolve a preparação, apoio e orientação dos funcionários e outras partes interessadas durante a transição. Por exemplo, a implementação de um novo sistema de gestão eletrônica de documentos pode requerer treinamento dos funcionários, a reestruturação de departamentos e a adaptação de processos existentes.
A inovação é um fator-chave para o sucesso do planejamento estratégico. Incorporar novas tecnologias e práticas inovadoras pode aumentar a eficiência e a eficácia das iniciativas públicas. Por exemplo, a utilização de tecnologias de informação e comunicação, TIC, pode facilitar a gestão de serviços públicos, melhorar a transparência e aumentar a participação dos cidadãos. Um exemplo disso é o uso de plataformas digitais para a gestão de consultas públicas e a coleta de feedback dos cidadãos sobre políticas e programas governamentais. A sustentabilidade é outro aspecto crítico a ser considerado no planejamento estratégico. As iniciativas públicas devem ser planejadas e implementadas de forma a garantir a utilização responsável dos recursos naturais e a promoção do desenvolvimento sustentável. Por exemplo, um planejamento estratégico para o desenvolvimento urbano deve incluir estratégias para a preservação ambiental, a promoção de energias renováveis e a construção de infraestruturas sustentáveis. A participação dos cidadãos é essencial no processo de planejamento estratégico. A inclusão dos cidadãos na formulação e implementação das estratégias garante que as políticas públicas atendam às necessidades e expectativas da população. Métodos como consultas públicas, audiências e fóruns de discussão podem ser utilizados para envolver os cidadãos no processo de tomada de decisão. Por exemplo, antes de implementar um projeto de revitalização de um bairro, o governo pode organizar consultas públicas para coletar sugestões e preocupações dos residentes locais. A capacitação dos servidores públicos é fundamental para a implementação eficaz do planejamento estratégico. Programas de formação e desenvolvimento profissional ajudam a garantir que os servidores possuam as competências necessárias para executar as estratégias planejadas. Por exemplo, a capacitação em gestão de projetos, análise de dados e uso de TIC pode melhorar significativamente a capacidade dos servidores de implementar iniciativas estratégicas. A integração de políticas e programas é uma prática importante no planejamento estratégico na administração pública. Muitas vezes, os objetivos estratégicos exigem a coordenação de múltiplas políticas e programas de diferentes setores. A integração garante que as iniciativas sejam complementares e que os recursos sejam utilizados de forma otimizada. Por exemplo, a integração de políticas de saúde, educação e assistência social pode ser essencial para abordar problemas complexos como a pobreza e a desigualdade. A revisão e atualização periódica do planejamento estratégico são essenciais para manter sua relevância e eficácia. O ambiente externo e interno da administração pública é dinâmico e sujeito a mudanças. Revisões periódicas permitem a adaptação das estratégias às novas circunstâncias e garantem que os objetivos e metas continuem alinhados com as necessidades e expectativas da população. Por exemplo, uma revisão anual do planejamento estratégico pode identificar novas oportunidades ou desafios e ajustar as estratégias de acordo. Em conclusão, o planejamento estratégico na administração pública é um processo complexo e multifacetado que envolve a análise do ambiente, a definição de objetivos e metas, a formulação e implementação de estratégias, e o monitoramento e avaliação contínuos. A comunicação, a gestão de mudanças, a inovação, a sustentabilidade, a participação dos cidadãos, a capacitação dos servidores, a integração de políticas e a revisão periódica são componentes essenciais para o sucesso do planejamento estratégico. Quando bem executado, o planejamento estratégico pode transformar a administração pública, garantindo a utilização eficiente dos recursos públicos e o atendimento eficaz das necessidades e expectativas da sociedade. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!